Neste vídeo falaremos sobre o capítulo final da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Mas olha só, e se eu dissesse que esse texto antigo, escrito lá de dentro de uma prisão, é na verdade um tipo de manual de instruções para diplomatas? Pois é, vamos dar uma olhada em como isso tudo se aplica para a gente hoje em dia. Para começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta aqui. Imagina a figura de um embaixador, sabe? Ele tem uma missão clara, um código de conduta a seguir e, claro, a enorme responsabilidade de representar o seu país em um lugar que não é o dele. Guarda bem essa imagem na cabeça, porque ela é a chave para a gente entender tudo o que está em Colossenses 4. E é aqui que está o pulo do gato. O apóstolo Paulo, mesmo escrevendo de uma prisão romana, não se via como um prisioneiro. De jeito nenhum. Ele se via como um diplomata. Na cabeça dele, os cristãos eram como embaixadores, uma comunidade que representava um reino celestial, só que aqui na Terra. Beleza, então. Vamos entrar na seção 1, a embaixada em Colossos. Imagina a cena. Paulo, que se via como um embaixador acorrentado, está mandando uma espécie de malote diplomático super importante, que é essa carta, para o pessoal dele lá em Colossos. Ele precisava ter certeza de que a equipe local estava com tudo nos eixos. Ok, vamos para a seção 2, a linha direta com o rei. Pensa bem, a primeira coisa que qualquer embaixada precisa fazer é manter a comunicação aberta com o seu governo, certo? Paulo vai direto ao ponto, começando por aí mesmo, detalhando como deveria ser essa linha direta da embaixada com o rei. E Paulo deixa um protocolo bem claro para essa comunicação. Primeiro de tudo, perseverar. Ou seja, a oração não é uma coisa que se faz uma vez e pronto. É uma prática constante. Segundo ponto, estar vigilante. Ficar de olho, manter um estado de alerta espiritual, sabe? Terceiro, ser grato. É reconhecer as coisas boas mesmo quando a situação está difícil. E por último, interceder. Isso significa orar não só por si mesmo, mas pela missão e por todo mundo. Olha, aqui a mentalidade de embaixador do Paulo fica, assim, escancarada. Ele não está pedindo para orarem para ele sair da prisão ou para ter mais conforto, nada disso. Ele pede por uma porta aberta para que a missão dê certo. O foco dele era total em proclamar a mensagem do seu reino, mesmo estando acorrentado. É impressionante, né? Certo, agora vamos para a seção 3, a conduta dos embaixadores. A gente vai ver como esses embaixadores deveriam se comportar. Afinal, uma embaixada é julgada pela forma como seu pessoal age e fala com os locais, ou, como Paulo chamava, os de fora. Essa tal etiqueta diplomática que Paulo fala se divide em duas partes bem importantes. De um lado, as ações. Elas têm que ser guiadas pela sabedoria, aproveitando cada brecha, cada oportunidade. Do outro lado, as palavras. A conversa tem que ser sempre agradável, tem que fazer sentido, com o objetivo de saber dar a resposta certa para cada pessoa. E Paulo usa uma metáfora incrível aqui. A fala deve ser temperada com sal. É bem legal pensar nisso, porque na antiguidade o sal servia para duas coisas principais: dar sabor à comida e evitar que ela estragasse, né? Então uma conversa temperada com sal é exatamente isso. Ela adiciona algo de bom, de agradável e, ao mesmo tempo, protege a pureza da mensagem, transmitindo graça. Chegamos na seção 4, a equipe diplomática. E é óbvio, né? Nenhuma embaixada funciona com uma pessoa só. A de Paulo não era diferente. Ele tinha toda uma rede de aliados, de colegas, de mensageiros que davam suporte para a missão. E ele faz questão de citar essa galera, mostrando como o trabalho em equipe era fundamental. Os mensageiros oficiais, quem levava a carta, eram dois. Títico, que era um cara de confiança, e Onésimo. E, gente, a história do Onésimo é sensacional. Ele era um escravo que tinha fugido lá de Colossos. Paulo encontrou, ele se converteu e agora Paulo manda de volta. Mas não como escravo. Ele volta como irmão fiel e amado. Isso é uma demonstração prática na vida real dos valores do reino, onde as barreiras sociais simplesmente caem por terra. Aí Paulo começa a mandar os salves da equipe dele em Roma, e o que a gente vê é uma diversidade incrível. Tinha uma mistura de cristãos que vieram do judaísmo com cristãos que não eram judeus, todo mundo trabalhando junto. E vale destacar o Epáfras, que foi quem começou a igreja em Colossos. Mesmo estando longe, o texto diz que ele lutava fervorosamente por eles em oração. E isso mostra o nível de conexão e de cuidado que essa equipe diplomática tinha entre si. E agora, seção 5, o selo do embaixador. A gente está chegando nas instruções finais da carta. Pensa nisso aqui como se fosse o selo oficial, sabe? A marca que autentica o documento todo e dá aquele toque pessoal.
E aqui a coisa fica bem pessoal. É uma ordem direta com nome e sobrenome para um cara chamado Arquipo. Isso é muito significativo porque mostra que dentro dessa embaixada, cada um tem a sua função, a sua responsabilidade. Ninguém ali era só um espectador. Todo mundo tinha um papel a cumprir. Para não deixar nenhuma dúvida de que a carta era dele mesmo, para ninguém pensar que era falsa, Paulo pega a pena e assina de próprio punho. Naquela época, isso era tipo um selo de autenticidade, a prova final. Dava um toque super pessoal e de autoridade para tudo que ele escreveu. E ele fecha com esse pedido curto, mas com um peso enorme. Lembrem-se das minhas algemas. Isso não é ele pedindo para terem pena dele, não. É um lembrete muito sério do preço de ser um embaixador de Cristo, da seriedade da missão que o levou para a prisão. É um chamado para o pessoal se unir e se comprometer de verdade. E, no fim das contas, a carta de Paulo deixa a gente com essa pergunta para refletir. Se a nossa comunidade de fé funciona como uma embaixada, como é que a nossa comunicação, a nossa conduta do dia a dia e os nossos relacionamentos estão representando o reino do qual a gente faz parte? É uma pergunta que atravessa os séculos e continua super relevante hoje, assim como era lá na antiga Colossos. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.